Na contramão do que acontece nos países desenvolvidos, o Brasil acaba de dar mais um passo para a liberação de agrotóxicos que são comprovadamente danosos para a saúde do homem e do meio ambiente. Uma comissão especial na Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que flexibiliza as regras para o registro e a comercialização de agrotóxicos no Brasil. O PL do veneno, como ficou conhecido, é o tema do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente, estão no estúdio Luiz Cláudio Meirelles, pesquisador em saúde pública do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, da Fundação Oswaldo Cruz. Márcia Sarpa, toxicologista da Unidade Técnica de Exposição Ocupacional, Ambiente e Câncer, do INCA. E Aline Gurgel, pesquisadora da Fiocruz e vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de Agrotóxicos, da Fundação Oswaldo Cruz. Excepcionalmente hoje o Sala de Convidados não é ao vivo. As perguntas e comentários que serão apresentados durante o programa foram recebidos esta semana no site canalsaude.fiocruz.br e pelo telefone 0800 701 8122. Um mercado que movimenta 35 bilhões de reais por ano no país. Há muitos interesses por trás do chamado PL do veneno, o projeto que acaba de ser aprovado por uma comissão da Câmara. Dossiê e nem várias assinaturas contrárias de instituições como Fiocruz, Ministério da Saúde, IBAMA, Ministério do Meio Ambiente, Instituto Nacional do Câncer e Anvisa. Não adiantou. O projeto de lei dos agrotóxicos, que flexibiliza a atual lei de agrotóxicos em vigor, foi aprovado pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. As principais mudanças previstas pelo projeto são a mudança no termo agrotóxicos para produtos fitossanitários ou defensivos agrícolas e a transferência de responsabilidade pelo registro de novos produtos da Anvisa para o Ministério da Agricultura. O registro também começará a incluir uma tabela de grau de riscos para novas substâncias, permitindo que produtos hoje proibidos pela lei atual sejam tolerados. Foram 4 horas de discussão. O PL, que é de 2002, passou com 18 votos a favor e 9 contra. Entre os votos contra estão o do deputado federal Alessandro Molon, integrante da bancada ambientalista da Câmara. Ele defende que estão colocando a saúde da população atrás do interesse financeiro do setor. Já a presidente da FPA, Frente Parlamentar Agropecuária, Maria Tereza, garante que o projeto não vai colocar mais veneno na comida das pessoas. Com o apoio da Fiocruz, pesquisadores da Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e da Associação Brasileira de Agroecologia, entregaram em maio deste ano ao deputado Molon um dossiê contra o projeto de lei que está sendo chamado pelas instituições ligadas à saúde e por ativistas de PL do veneno. O documento reúne notas técnicas que analisam os impactos da aprovação do PL para a saúde pública. O Brasil é hoje o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E os estudos comprovam, eles podem sim causar diversas doenças, desde problemas neurológicos, motores e mentais, passando por distúrbios de comportamento, até problemas na produção de hormônios sexuais, infertilidade, puberdade precoce, malformação fetal, aborto, endometriose e câncer. Apesar disso, o PL segue passando. Após essa primeira etapa, na Comissão Especial da Câmara, o próximo passo é ir à votação no plenário da Câmara. A bancada ruralista afirma que tudo já foi debatido e que o projeto está pronto para ser votado. Bom, então, começando a partir daquela frase, já somos o país que mais consome agrotóxicos no mundo, independente desta PL do veneno. Partindo daí, como é que a gente pode entender, Luiz Cláudio, isso que está sendo chamado de interesse financeiro do setor, que estaria acima do interesse sobre a saúde da população brasileira?
O que é esse interesse financeiro quando a gente tem a cifra de 35 bilhões de reais? Exatamente isso. Né? Hoje nós temos a cifra de 35 bilhões de reais, né? Um grupo muito pequeno de grandes empresas, né, são oligopólios, controlando esse mercado, financiando campanhas, né, atuando em conjunto com a bancada ruralista, que é muito expressiva hoje no Congresso Nacional, que empurrou esse PL para frente, apesar de toda a incoerência, de todo o retrocesso, de todo o atraso que ele significa. O que eu quero dizer com isso? Ele foi discutido na Câmara, sim, mas se a gente for olhar a fundo, nenhuma das emendas que defendiam a saúde e o meio ambiente foram incluídas, todas foram excluídas. Então não houve debate. E no momento em que toda a sociedade brasileira, aí pegando a área de saúde e meio ambiente, todas as suas representações, órgãos de saúde e meio ambiente, todos os seus setores, estão dizendo que isso é inadmissível por conta do perigo que ele vai significar para a população em termos do acesso mais fácil aos agrotóxicos, da ausência de controle, que hoje já é bastante precária, né? Apesar de toda a legislação, de todo o esforço que os órgãos públicos fazem, a gente sabe que o PL do veneno vai agravar muito essa situação da população brasileira. Agravar a situação de saúde que já está visivelmente afetada pelo consumo de agrotóxicos que a gente já vem tendo ao longo do tempo? A gente pode afirmar isso já? Sim, podemos afirmar que as questões de saúde, né, serão aumentadas, né, teremos mais agravos com relação à saúde. Inclusive, atualmente, né, de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, nós temos que a estimativa para câncer, né, nos anos de 2018 e 2019 são 600 mil novos casos de câncer no Brasil. E dentre as localizações, as 12 localizações mais visíveis, mais incidentes no Brasil, nós encontramos, por exemplo, câncer de mama, câncer de próstata, linfoma, não Hodgkin, né? Alguns tipos de tumores, né? Tumores hematológicos, tumor de cérebro, que estão dentro dessas 12 principais localizações. E esses tumores, eles já foram associados, através de estudos científicos, né? Estudos científicos internacionais, de coorte, de revisões sistemáticas, à exposição aos agrotóxicos. Então, o Instituto Nacional de Câncer lançou, né, publicou uma nota técnica junto com outras instituições, né, sendo contra a PL do veneno, a PL 6299 de 2002, por conta de que o Instituto entende, nós entendemos que a aprovação dessa PL vai aumentar os agravos à saúde. A matéria trouxe, né, Fiocruz, Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, INCA, instituições que são respeitadíssimas e que comprovadamente entregaram essas informações para que essa discussão pudesse acontecer à luz do conhecimento, à luz da ciência. É isso mesmo? Nesses dossiês está muito claro que já somos envenenados com o que comemos e que com essa pele seremos muito mais? Correto. Todas essas instituições de pesquisa, de ensino, ou órgãos de defesa do consumidor, ou então órgãos de defesa do meio ambiente, as próprias instituições, movimentos sociais que têm um compromisso ético, científico, político, com a promoção da saúde e defesa da vida, embasadas técnica e cientificamente, com estudos realizados tanto no Brasil quanto internacionais. Há um conjunto muito robusto de evidências que comprovam que o uso de agrotóxicos causa danos à saúde, sejam problemas agudos, sejam problemas doenças crônicas não transmissíveis. Então, existe um conjunto muito robusto de evidências que permitem que a gente consiga associar a exposição aos agrotóxicos e o surgimento dessas doenças, desses agravos, inclusive mortes. E essas instituições posicionaram-se contrárias à aprovação desse projeto de lei e, embora esse devesse ser um posicionamento que deveria ser tomado com base em argumentos técnicos e científicos, os nossos políticos, alguns deles têm dado seguimento à aprovação desse projeto de lei, negligenciando todo esse conjunto de evidências que nós temos e seguidos por o que acreditamos serem interesses econômicos. Ou seja, está muito claro, né? Já está muito claro quem está defendendo o quê e pelo quê e por que está defendendo, né? Não tem como a gente entender de outra forma.
Não, é importante dizer que dentro dos argumentos que eles colocam vem a questão da burocracia e da fila de processos. É fundamental que a gente esclareça que, e eles alegam que a burocracia hoje, ela atrapalha o desenvolvimento tecnológico da agricultura ou de novos insumos, ou de novos agrotóxicos. É importante dizer que os 1.800 que estão na fila, alegados hoje pela bancada ruralista, na realidade são cópias daquilo que a gente já tem registrado no país. Se a gente for buscar inovação tecnológica em termos de produto químico hoje nessa fila, não passa de 10 ou 15 produtos. 1.800 não é um número aleatório, é um número real. É um número, não, pode ser um número real de uma fila, mas de uma série de produtos que a gente já tem 200 cópias no mercado, 150 cópias no mercado. E se lembrarmos ainda que essa fila muitas vezes, né, ela cresce porque existe o interesse das empresas de terem um registro como um ativo econômico e não como um produto a colocar na prateleira para o agricultor ou para o trabalhador rural, né? Eles usam isso como ativo econômico para a hora de vender a empresa, o portfólio valer tanto quanto seu maquinário ou sua instalação física. E hoje no Brasil a gente fez um estudo com a Universidade Federal do Paraná sobre essa questão, né, dos agrotóxicos, a questão econômica dos agrotóxicos, e a gente chegou à conclusão que metade dos produtos que hoje conseguiram registro, obtiveram registro nos órgãos, através de um processo que é demorado de avaliação, nunca foram ao mercado. E essas empresas continuam detentoras desse registro, apesar das tentativas que a gente fez de instaurar um projeto de lei, né, que cancelasse o registro das empresas que não comercializam seus produtos, mesmo porque oneram muito essa fila. Agora, o que é importante, central, dizer é que não existe nenhuma inovação tecnológica nesse PL. Esse PL é o PL do atraso, né, do retrocesso, como eu falei aqui inicialmente. Ele não agrega nada. Ele exclui as áreas de saúde e meio ambiente da avaliação. E as áreas de saúde e meio ambiente, é importante que a gente ressalve, foram as que mais cresceram durante os últimos 15 ou 20 anos no Brasil, que tem muito mais gente qualificada para avaliar os produtos, que elas passaram por especialização e mestrado em toxicologia, por exemplo, no caso da Anvisa, aplicada à vigilância sanitária. E se a gente for olhar para o mapa, que é o órgão onde eles querem deixar todo esse poder de avaliação e de controle, ele tem 5 pessoas. E o que é que eles esperam? Privatizar o procedimento de registro no Brasil? Né? Isso é inaceitável, porque na realidade você tem que ser servidores públicos idôneos, né, não vinculados a nenhuma empresa para fazer esse trabalho de avaliação, inspeção, fiscalização que se coloca necessário no caso dos agrotóxicos. Então é chamar a atenção disso. Isso é um outro problema desse PL. Eles estão querendo aprovar uma lei e a prova pode ser aprovada a lei e depois, como é que fica a estrutura? Então quando a gente fala que vai piorar muito, é isso. Além de tirar os órgãos que têm todo o conhecimento, expertise para fazer esse tipo de análise, eles vão vão colocar no órgão que não tem nada e não tem nem estrutura para fazer isso. É bom chamar a atenção para esses aspectos aqui no nosso debate. Não tem estrutura e não tem, inclusive, o papel institucional de realizar esse tipo de análise, né? As análises de saúde cabem ao setor saúde, as análises de ambiente cabem ao setor de ambiente, em seus respectivos ministérios e órgãos responsáveis pelo registro e avaliação, e ao Ministério da Agricultura cabe a avaliação da eficácia agronômica. Então, hoje, o processo de registro de agrotóxicos no Brasil ele é realizado por esses 3 ministérios, Agricultura, Ambiente e Saúde. O projeto de lei propõe que a Agricultura concentre todos os poderes e que o Ministério da Saúde e de Ambiente, do Meio Ambiente, tenha um caráter meramente opinativo, de chancelar, homologar. É o termo que eles usam no projeto de lei. E isso é extremamente preocupante, porque além de você deixar um órgão que, quando você concentra poderes em um órgão, ele está muito mais sujeito a sofrer as influências econômicas e políticas externas, né, do setor regulado. Então, você concentra, você fragiliza ainda mais a estrutura regulatória no país e você deixa com que as competências que seriam atribuíveis aos respectivos ministérios do Ambiente e da Agricultura fiquem todos concentrados num Ministério da Agricultura que não tem a competência, nem tem a equipe técnica qualificada, treinada especificamente para realizar esse tipo de análise. É bastante preocupante esse cenário. E a gente falou aqui do problema que é ingerir
alimentos e as consequências sobre a saúde, mas há também as pessoas que lidam com isso no dia a dia, que aplicam esse veneno, que também tem problemas seríssimos de saúde, né? Sim, a gente não pode deixar de pensar na saúde dos trabalhadores, né? E até tudo que foi colocado agora pelo Luiz Cláudio e pela Aline faz sentido, porque um dos itens dessa PL do veneno, inclusive, é que o Brasil vai poder produzir ingredientes ativos, né, de agrotóxicos que são proibidos aqui no Brasil, né, mas ele vai poder produzir para exportação, né? Como que, assim, pensando que não existem trabalhadores nas indústrias de agrotóxicos, não existe um passivo ambiental que vai ficar, né, a partir dessa produção desses produtos que são proibidos no Brasil, né? A gente tem até o caso que aconteceu em Paulínia, em Campinas, né, o caso da Shell Basf, que foi um caso emblemático, onde eles produziam organoclorados, e os organoclorados já são proibidos no Brasil e em diversas partes do mundo há muito tempo, e, no entanto, a população daquele entorno, né, no entorno daquela indústria que produzia um agrotóxico, um organoclorado, que era proibido no Brasil, né, aquela população foi exposta ambientalmente, né, e eles apresentaram diversos problemas de saúde, principalmente problemas hormonais, né, problemas de tireoide e câncer também, porque o câncer está relacionado à desregulação hormonal, né? Um dos mecanismos que vai levar ao câncer é a desregulação hormonal. Então, esse é um dos itens da PL do veneno também, né? Que o Brasil possa produzir produtos que não são permitidos aqui. Parece um filme de terror, né? A gente vai falando, fica parecendo que... Pegando o gancho aqui com a Márcia, né? É importante a gente lembrar também que o PL acaba com os critérios de proibição, né, de registro. Aquilo que é impeditivo hoje de registro no Brasil. Então, produtos que causam câncer, né, alterações hormonais, danos reprodutivos, não podem ser registrados no Brasil a partir da avaliação dos estudos ou dos experimentos, dos estudos experimentais que são feitos em cobaias. O PL derruba isso. Ele é muito mais flexível, criando a figura do risco e que, na realidade, vai permitir que os produtos permaneçam no mercado ad infinito até que você chegue a uma conclusão de causa mal para seres humanos. Nesse aspecto, eu quero dizer que a nossa legislação ela é bastante atual, chamando a atenção. A que a gente tem em vigor hoje. A que a gente está vivendo hoje. E que pode ser afetada por esse PL. Outro argumento falacioso que é colocado é que essa lei tem 30 anos, é uma legislação atrasada. Isso é uma mentira. Essa legislação, ela tem 30 anos, ela é tão atualizada que em 2011 ela foi copiada pela União Europeia na questão dos critérios impeditivos de registro. Hoje na Europa também. Antes eles faziam uma avaliação de risco, mas hoje eles, quando o produto se mostra carcinogênico na fase experimental, ele entra numa lista de substituição para sair do mercado. Porque eles chegaram à conclusão que era muito difícil de você controlar esse risco na população e chegar a uma conclusão segura. Então é melhor você reduzir a exposição da população. Então, esse é uma das coisas que eles atacam muito, que o PL mexe bastante também, né? E que vão usar uma modelagem aí, muitas vezes, que não se aplica à realidade brasileira e que vai trazer mais prejuízos e a gente vai continuar mantendo uma série de produtos no mercado. Eu acho que já é de conhecimento público, né? Que a gente utiliza uma série de substâncias carcinogênicas, teratogênicas, mutagênicas, que seguem hoje no mercado brasileiro e já estão proibidas muitas vezes na Europa, Estados Unidos, Japão, principalmente os países mais desenvolvidos. Isso a gente já usa independente desse PL. Isso a gente já está usando e que precisava acelerar a proibição, a retirada, a substituição desses produtos no mercado brasileiro. Transforma essas 3 palavrinhas em palavras: carcinogênese, qual foram carcinogenicidade, mutagenicidade, teratogenicidade. O que isso significa quando a gente fala em saúde das pessoas? Significa um risco importante do ponto de vista da perspectiva de vida que elas vão ter, né? Se você desenvolver um câncer de uma idade precoce, você vai arrastá-lo para o resto da vida. Além do sofrimento individual, que é imensurável, né? Você vai ter um custo imenso no sistema de saúde para tratar. Eu acho que a Márcia pode falar até com muito mais propriedade do quanto isso significa hoje no Sistema Único de Saúde, enquanto impacto econômico, né? E o sofrimento é como eu acabei de falar, né? Se a gente continuar ingerindo essa gama enorme de substâncias, que muitas vezes você falou dos alimentos, né? Você encontra 15, 16 diferentes agrotóxicos no alimentos com essas propriedades que eu acabei de citar. Isso é muito preocupante do ponto de vista de saúde pública. O custo saúde, né, do tratamento de um paciente com câncer é super elevado.
E tem um estudo que foi realizado até no Paraná, que indica que para cada $1 gasto com a compra de agrotóxicos, 1,28 dólares são gastos, né, é o impacto econômico que o Brasil tem para a saúde em termos de intoxicações agudas, né, que são aquelas intoxicações que ocorrem logo após a primeira exposição, uma grande quantidade do produto. São as mais visíveis, né? Isso, a gente não tem esse cálculo para as intoxicações crônicas. As intoxicações crônicas são todas essas, até que foi comentado agora pelo Luiz Cláudio, né? Quando fala em efeito teratogênico, o efeito teratogênico é o quê? É o aparecimento de malformações congênitas em crianças após a exposição materna, por exemplo, em útero, a agrotóxicos. Né? Então, se nós formos somar todos esses danos à saúde, né? E o tratamento, o custo que vai ter, né, o rombo na saúde é muito maior do que o ganho com o uso de agrotóxico. Na verdade, esse ganho com o uso de agrotóxico fica restrito às empresas. É porque, num determinado momento, eu acho que isso também acaba ficando por trás assim, do pensamento de muita gente, se dizia que se não houvessem os agrotóxicos, a gente não teria alimento para a população que iria crescer. Até na escola eu vi isso, o negócio de PA, PG, progressão aritmética, progressão geométrica. Aquilo foi alimentado na cultura da gente, que os agrotóxicos seriam a salvação. Né? E também já está mais do que provado de que isso não é verdade, né? Que é possível a gente alimentar as pessoas sem a necessidade desse uso. Né? É possível você produzir alimentos de forma orgânica, né, através da agroecologia, e você consegue produzir uma grande quantidade de alimentos para alimentar a população. A questão grande também que nós temos aqui no Brasil é que muitos desses alimentos, na verdade, eles não são alimentos, né, eles são commodities agrícolas, né, que eles são usados, né, eles servem para exportação. E muitas vezes aquela soja, né, ela vai ser usada para quê? Para produzir a ração de animais, mas também é importante falar que essa soja e esse milho que é cheio de agrotóxicos e transgênicos, eles também são usados para fazer alimentos ultraprocessados. E tiveram estudos que foram realizados nos Estados Unidos que indicaram que esses alimentos ultraprocessados, né, esses biscoitos, né, esses salgadinhos, lasanha, enfim, também contêm resíduos de agrotóxicos. Que são alimentos que estão no dia a dia das pessoas porque eles são práticos e rápidos, práticos, né? Mas estão também lotados de veneno. E muitas vezes a população deixa de comer determinadas frutas, determinados legumes, porque contém agrotóxicos e aí começam a comer esses alimentos ultraprocessados que promovem a obesidade e que também contém resíduos de agrotóxicos. As pessoas tendem a acreditar que somente os alimentos in natura que contêm resíduos de agrotóxicos e que existe alguma forma de eliminar o veneno dos alimentos. Só que não existe nenhuma forma de tratamento hoje, não temos hoje um método de eliminação dos resíduos de agrotóxicos dos alimentos, que tirem em sua completitude os alimentos. Lavar os alimentos retira alguma coisa que tenha na casca, mas o que penetrou no alimento você não consegue remover. E os métodos de industrialização, que Márcia falou, dos alimentos processados, ultraprocessados, eles não removem os agrotóxicos. E as commodities que são utilizadas para produzir grãos também são utilizadas para produzir ração animal, e os animais que se alimentam dessa ração que foi previamente tratada com agrotóxicos também se contaminam, e quando a gente consome carne, leite, esses alimentos também vêm contaminados com agrotóxicos. Então, não são só as frutas, legumes e verduras. A gente tem todo um modelo de produção que favorece uma ampla contaminação de praticamente tudo que a gente consome enquanto alimento. Ou seja, estamos todos nós passando por isso. Né? Exatamente. Mesmo que você tenha cuidados, você acaba entrando em algum momento nessa cadeia de envenenamento. Né? Se você come... E é importante dizer, quando a gente fala de controle de pragas, o controle de pragas não é só com o uso de substância química. Você pode controlar a praga com diversas tecnologias, desde a semente resistente, né, até com inimigos naturais, plantio em épocas adequadas. Tem uma série de mecanismos que, associados, né, que a gente chama de manejo integrado, ou de outras formas, você reduz muito a quantidade de veneno na produção, mesmo na produção de commodities. Quando a gente fala de hortifruti granjeiro,
a Articulação Nacional de Agroecologia, muitas associações cooperativas no Brasil já têm trabalhado intensamente nesse caminho e já provaram que é possível produzir sem a utilização de veneno. E aí não usam veneno nenhum, né? Ou só usam aqueles que hoje são indicados, que não são venenos, né? Produtos para controle de pragas, que não têm toxicidade relevante para a saúde humana, e utilizados nesses hortifrutis. Um aspecto importante dizer também, quando eu comecei falando aqui da dívida, mesmo na lei atual, né? Elas comentaram aqui dos alimentos processados, a gente hoje no Brasil só monitora de forma sistemática alimentos in natura, tá? Isso chega a uma quantidade aí no topo de 20 alimentos. Se a gente pegar água potável, a gente só monitora 27 agrotóxicos. E hoje a gente tem 515 autorizados. A gente autorizou 515 no Brasil e monitora só 27. E metade é organoclorado, que já está proibido. Água potável. Agora, se a gente for para alimento processado, alimentos de origem animal, né? Queijo, leite, fruta, ovos, carne, você não tem nenhum monitoramento existindo no Brasil. Pastagens, né? Então, e aí também, pegando na parte ambiental, águas, rios, lagos, que seriam de competência do IBAMA, a gente não tem essa avaliação sistemática, o que é muito ruim do ponto de vista dos gestores, né, e de quem define políticas públicas nessa área, você não ter essas informações, porque a gente sabe que o Brasil, usando em média 1 milhão de toneladas de agrotóxicos por ano, o impacto está sendo grande. A gente vai fazer um breve intervalo, vai voltar no próximo bloco ainda listando todos os aspectos, ou alguns dos aspectos que essa PL está propondo, e também vai tentar entender por que na cabeça de muitos de nós ainda, apesar disso tudo, o agro parece ser pop. A gente vai fazer um breve intervalo, não sai daí, a gente volta já. Sala de Convidados está de volta, conversando sobre o PL do veneno. Nossos convidados são Luiz Cláudio Meirelles, pesquisador em saúde pública do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, da Fundação Oswaldo Cruz. Márcia Sarpa, toxicologista da Unidade Técnica de Exposição Ocupacional Ambiental e Câncer, do INCA. E Aline Gurgel, pesquisadora da Fiocruz e vice-coordenadora do Grupo de Trabalhos de Agrotóxicos da Fiocruz. Excepcionalmente hoje, o Sala de Convidados não é ao vivo. As perguntas e comentários que serão apresentados durante o programa foram recebidos esta semana no site canalsaude.fiocruz.br e pelo telefone 0800 701 8122. Antes de ver mais alguns pontos polêmicos, deixa eu chamar algumas dessas perguntas às quais eu me referi. Como João Gonzaga, de BH, de Minas Gerais, houve forte mobilização na internet por parte de artistas, instituições e movimentos sociais contra o PL. Ainda existem chances reais desse PL não ser aprovado no plenário ou, pelo visto, já era? É difícil, né, ter uma previsão, mas pelo andar da carruagem, o que a gente pode pensar? Bom, eu sou otimista. Eu acho que a gente vai conseguir barrar esse PL. Mesmo porque a gente tem uma eleição pela frente, né? A mobilização continua muito forte, tem muita gente articulada, instituições, atores e vários setores hoje que atuam no enfrentamento dessa questão e no absurdo que ela significa em termos de perigo para a população brasileira. Eu acho que a gente vai conseguir barrar na Câmara ou postergar ao longo dos anos. É bom lembrar, eu fui trabalhar aqui cedido pela Fiocruz na Anvisa em 1999. Naquele momento já existiam propostas de retirar a competência da saúde e meio ambiente, né, conforme a gente está vendo hoje. E a gente conseguiu aí durante esses 19 anos praticamente, né, que essa situação não prosperasse. Infelizmente a gente está num momento político complicado, uma bancada ruralista forte, mas eu acho que a mobilização e a percepção do quanto isso é negativo para a população, porque a população não sente agrotóxico como uma coisa segura, né? E nem quer ser enganada por mudança de nome, né? Desse tipo de produto para um produto. Mas essa mesma população está sendo também bombardeada, vamos usar esse mesmo termo, por uma publicidade em relação ao agro no país, que muitas vezes também pode fazer com que ela fique em dúvida. Ou você acha que... Não, eu acho que a percepção, assim, ninguém em sã consciência quer saber que na sua salada tem 5, 6 resíduos de agrotóxicos diferentes.
eu acho que nem o cara que o sujeito fabrica o agrotóxico. Essa percepção, acho que ela não muda. Eles podem atenuar, mas isso não muda. E saber que as medidas que estão sendo tomadas é para que você afrouxe todos os mecanismos de controle que hoje estão estabelecidos, não vai Mas é importante que ela saiba disso. melhorar essa percepção. É importante que ela saiba disso, né? Que Isso. você está dizendo, desta forma. Isso. Não de uma outra forma, de que vai melhorar, Claro. para diminuir a burocracia, tudo aqueles argumentos que você estava falando Por isso, aqui. a gente tem que seguir trabalhando firmemente, contactando diferentes setores, atuando junto aos órgãos de governo, atuando junto aos parlamentares, né? Organizando, levando informação para a área de defesa do consumidor e informando as diversas associações desse problema. Vânia Almeida, de Porto Alegre. Né? A verdade é que os deputados que aprovaram esse PL podem pagar por alimentos orgânicos. Como a população que não tem recursos pode se proteger? Algum produto pode nos ajudar a amenizar a quantidade de agrotóxicos nos alimentos que compramos? Ainda mais depois que vocês falaram que eles estão em toda parte, eles não estão só no que a gente consome in natura, né? Como foi falado agora há pouco, né, pela Aline, não existe uma forma de você eliminar os agrotóxicos dos alimentos. Não tem uma fórmula mágica, como é muitas vezes colocados na internet, na televisão, que você vai usar aquele produto e vai retirar os agrotóxicos. Porque os agrotóxicos, eles são sistêmicos, né? Eles entram dentro do alimento e eles vão estar lá. O que a gente indica como proposta, né, é realmente buscar pelos alimentos orgânicos. Os alimentos orgânicos realmente, na grande maioria das vezes, eles são mais caros quando você busca um alimento orgânico no mercado, porque existem vários atravessadores até chegar, né, ao mercado. Então, o indicado é você procurar as feiras orgânicas que ocorrem em todas as cidades, no Brasil inteiro, porque são alimentos que vêm direto do produtor, né, alimentos produzidos, né, na agricultura familiar, porque você ainda vai estar estimulando a economia, né, familiar, e procurar também os alimentos de época. Né? Você vai comer o quê? Você vai comer o abacaxi na época do abacaxi, vai comer o morango na época do morango. A noção das épocas, das né? épocas, como sim. a gente tinha na infância. Sim. Porque agora todos os alimentos têm todo ano, tem ao longo do ano perdendo. inteiro, porque estão super contaminados, né, com agrotóxicos. Então, a indicação seria essa. Buscar alimentos até para que época. se estimule que essas feiras não só permaneçam, como elas também atinjam outros lugares, né? Exatamente. Porque ainda, por causa do preço em algumas localizações, elas ainda estão restritas a parcelas Sim. que têm mais poder aquisitivo, né? Pois é, e até assim, né, relacionado agora à pergunta até anterior, né, do otimismo, né, eu também sou otimista igual ao Luiz Cláudio, e além de não querer, né, ser otimista que essa PL não vai passar, porque se parar para pensar, essa PL ela foi colocada em 2002, já tem 16 anos. Ela foi proposta logo após a lei dos agrotóxicos, que foi de 89, né, 3, 4 anos depois. E aí a gente tem um outro projeto de lei, que é a Política Nacional de Redução dos Agrotóxicos, a PENARA, que está sendo encaminhada na Câmara agora. E nessa nova política, tem um dos itens dela, da Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, não é a PL do veneno, é o incentivo à agricultura orgânica. Da mesma maneira que os agricultores convencionais que usam agrotóxicos, eles têm um incentivo dos bancos, né, para comprar a semente junto com o agrotóxico, essa política nacional de redução de agrotóxicos, esse projeto de lei, incentiva o quê? O trabalhador, o agricultor, a produzir de maneira orgânica, produzir sem agrotóxicos. Essa palavra orgânica, às vezes, né, a pessoa diz, mas tudo é orgânico. A gente, talvez uma palavra só de questão, alimentos sem veneno, sem né? veneno. Que a gente pudesse dizer as coisas como elas são, né? Porque as pessoas dizem, mas todo alimento é orgânico. E acabam minimizando o risco que estão correndo em consumir produtos que não sejam orgânicos, né? Ou que não sejam livres de veneno. Márcia Regina, de Petrópolis. Deputados da bancada ruralista argumentam que a lei atual engessa a entrada de produtos mais modernos que poderiam, inclusive, acabar reduzindo a necessidade do uso de agrotóxicos no país. Isso tem algum fundamento? Tem a ver com o que você falou aqui, né? Exatamente. Que eu é uma coloquei falácia, que né? é uma falácia, porque, na realidade, não tem tecnologia nova na fila de produtos que eles argumentam
está atravancando o progresso, o desenvolvimento tecnológico. Isso não é verdade. O Bernardo Rangel, de Fortaleza, Ceará, diz o seguinte: querem nos fazer acreditar que a agroecologia não vai dar conta. Isso é um grande mito. De fato. Inclusive, o MST, ele é um dos maiores, se não me engano, é o maior produtor de arroz da América Latina. Arroz todo produzido sem uso de venenos. Então, é produção de base agroecológica e ele produz não só em quantidades, como as pessoas tendem a acreditar que o alimento de base agroecológica é só para alimentação no âmbito da família, uma produção pequena. Ao contrário, é possível você produzir em grande escala sem utilizar venenos. Então, a gente vai ver agora alguns aspectos dessa PL para a gente entender melhor. Alguns já foram tocados aqui, mas a gente vai dar uma reforçada. Para passar, a PL propõe que se passe a usar os termos defensivos agrícolas e produtos fitossanitários no lugar de agrotóxicos. Fica bonitinho defensivos agrícolas, né? Na realidade, eles querem romper com o aspecto simbólico que o termo agrotóxico traz, né? Quando, na década de 80, a lei foi discutida, essa foi uma questão bem demarcada. A gente precisa de um nome que chame a atenção de trabalhadores e consumidores para o perigo que representa esse produto. Ele é sintetizado para matar, para eliminar as pragas e ele pode persistir nos alimentos, no ambiente. Então, a gente precisa de um nome que signifique a importância desse tipo de produto para que a população esteja alerta. Portanto, transformá-los em fitossanitários, mexer com o simbolismo, né? Exatamente. E isso, ao longo do tempo, vai mudando também a cultura. Exatamente. Né? Quando você vai se acostumando com esses nomes e vai naturalizando o uso disso, né? Sem a palavra tóxico. É uma forma de ocultação de risco, né? Os agrotóxicos, o nome é bastante claro, né? Eles são tóxicos. Independente da quantidade a que a pessoa se expõe, da forma como a pessoa se expõe. Exatamente. Então, eles são tóxicos em qualquer nível de exposição, não só em doses elevadas, também como querem fazer a população acreditar. Eles são tão tóxicos que foram utilizados e continuam sendo utilizados como agentes de guerra. Os agrotóxicos foram utilizados, por exemplo, na Guerra do Vietnã, era o agente laranja que chamava, que é uma mistura de dois componentes, né? E um deles, inclusive, é um dos principais agrotóxicos utilizados no Brasil, que é o 2,4-D, que é um desfoliante. E até hoje as pessoas sofrem com os danos provocados pela exposição a esse agente ainda na década de 70. Mais recentemente, na Síria, agrotóxicos do grupo dos organofosforados, que são um dos principais grupos de inseticidas utilizados no Brasil, vêm sendo utilizados nos ataques e provocaram a morte de dezenas de pessoas, intoxicações, agora em 2017 e 2018. Só para colocar mais um exemplo, Por né? favor. Recentemente eu conversei com uma repórter sobre que está fazendo um estudo sobre a questão dos países envolvidos, que ela é da Suíça. E ela colocou que a atrazina já está proibida na Europa, né, que é um outro agrotóxico perigoso à saúde. Está proibido na Europa desde 2003. E é na Alemanha desde o ano de 1990. E até hoje eles encontram traços, resíduos desse agrotóxico, quando eles monitoram no ambiente o produto. Ou seja, além E de no Brasil tudo, ele é o quarto agrotóxico mais consumido. ou seja, mesmo que a gente parasse agora totalmente dos agrotóxicos, a gente ainda conviveria com eles nos nossos organismos durante muito tempo, né? Com certeza. E a atrazina, ela tem como critério proibitivo dentro da lei atual, ela é um desregulador endócrino, né? Exatamente. Mais uma informação, então. O Ministério da Agricultura irá estabelecer prioridades de análise de registros de produtos fitossanitários para os órgãos de saúde e meio ambiente. O que seriam essas prioridades? Olha, o que eles falam, esses produtos com mais tecnologia, com baixa toxicidade, que na realidade a forma como está organizado o registro atualmente não permite. Mas é importante dizer, voltando ao marco regulatório, a lei é de 89, ela é uma lei atual e a lei é concisa, né? Então, de lá para cá, o regulamento que foi de 98.816, ele foi revisto em 2002 e bastante atualizado do ponto de vista dos aspectos de saúde e meio ambiente.
E nesse meio tempo também, nesse período aí de 18 anos, houve uma mudança significativa nos critérios de priorização. Por exemplo, se uma substância nova que entra no Brasil, ela tem baixa toxicidade, ela tem prioridade de registro. Isso já está estabelecido. Todos os produtos, né, feromônios, inimigos naturais, microbiológicos, têm regulamentação específica, inclusive nomenclatura específica, para autorizá-los de forma mais acelerada. Tanto que a gente pulou, talvez no ano de 2000, de 10 produtos registrados, né, ou de 10 ingredientes ativos, para mais de 120 hoje. Porque houve essa questão já estava resolvida. Então, a gente não está tendo ganho nenhum, né, com relação ao PL 6299 para esse aspecto, porque isso aí os 3 órgãos resolveram muito bem e a regulamentação dele avançou muito. Se a gente pegar a quantidade de regulamentos que foram feitos, né, de 1989 para cá, foram muitos. E a legislação brasileira foi atualizando de acordo que ela pode equiparar, inclusive, né, os critérios de avaliação de registro dela com os países envolvidos. E se acontecer dessa maneira, isso será destruído, né? Mais um aspecto do PL. Será criado um registro e autorização temporários para produtos desde que já sejam aprovados em outros 3 países membros da OCDE. O que seria isso? Então, é que esse item da PL indica que se 3 países da OCDE têm esse produto aprovado nos países, ele vai poder ter um registro temporário aqui no Brasil sem passar por todo esse processo de avaliação toxicológica do registro. O que é muito grave com relação a isso, que a gente entende como muito perigoso, é que são países diferentes, né? Os países da OCDE e, no caso do Brasil, nós temos um clima diferente, nós temos formas de exposição diferentes. Então, não tem como você comparar, né, um produto que está sendo usado lá com um produto que vai ser usado aqui no Brasil. Até em relação às culturas, eles indicam que é para uma cultura que vai ser usado na OCDE, vai usar aqui no Brasil, e isso que nós entendemos é que não faz sentido com relação às diferenças não só climáticas, mas também as diferenças socioeconômicas que existem aqui no Brasil. Isso que Márcia falou é muito importante porque uma intoxicação, ela não é determinada somente pelo produto que a pessoa se expõe. Então, se pessoas diferentes se expõem ao mesmo produto, na mesma quantidade, da mesma forma, pode ser que uma apresente sinais de intoxicação e a outra não apresente nada. Simplesmente porque as pessoas são diferentes. Então, existem características genéticas que são diferentes, que podem fazer com que uma pessoa tenha uma capacidade de metabolizar e eliminar aquele agrotóxico maior do que a outra pessoa. Existem fatores socioeconômicos que determinam um maior ou menor nível de exposição, seja ocupacional, ambiental ou dietética. Existe uma série de elementos climáticos, ambientais, que também influenciam na intoxicação. Então, existem muitos fatores, para além do perigo que já é intrínseco ao agrotóxico, que determinam a intoxicação. Então, não dá para a gente transpor condições que são absolutamente diversas em outros países, que têm climas diferentes, condições sociais, econômicas diferentes, culturais, características genéticas completamente distintas e aplicar no Brasil. Dentro do próprio país, a gente tem condições que são completamente distintas e não dá para a gente legislar, inclusive, de uma mesma forma, que é um outro retrocesso que esse PL propõe, que os estados e municípios não possam adotar legislações mais restritivas para evitar a exposição humana e ambiental a esses agrotóxicos. É um outro retrocesso proposto. Então, é importante que a gente permita que haja esse tipo de regulação, porque existem características distintas entre estados, municípios, e que necessita de uma regulação diversa. E também, em relação a essa questão da OCDE, é interessante observar que, para liberar o uso de venenos, eles querem utilizar critérios que estão propostos, querem utilizar produtos que já estão autorizados em outros países que fazem parte da OCDE. Agora, para o inverso, utilizar como critério produtos que estão banidos nesses países e a gente banir aqui, isso não é feito. Proposto, né? É importante dizer que eu acho que esse artigo está colocado na lei, o papel dele é dar conta daquilo que eu falei dos órgãos não tendo estrutura, tá?
Então, você vai aprovar tudo por decurso de prazo, porque o Ministério da Agricultura Claro. não vai ter condição de fazer. Entendi. Não vai poder contratar. Então, aprovou na CDE, aprova automaticamente aqui. Ela já foi exaustiva em explicar as razões pela qual a gente não pode fazer isso. E essa é uma tentativa, essa aprovação do decurso de prazo, que o MAPA vai aprovar, provavelmente, no futuro, não tendo estrutura, vai tudo passar dessa maneira, que é uma forma absurda. Você passa toda a responsabilidade para um órgão que não vai dar conta, Isso. aprova temporariamente, porque já está aprovado em 3 outros lugares, Exatamente. passa o tempo, prescreve e automaticamente aquilo 2 fica- anos, ele já está com tudo regularizado, sem nenhuma avaliação do ponto de vista das questões de saúde ambientais internas ao Brasil. Aí a gente tem um outro problema relacionado a isso, é que o registro de agrotóxico aqui no Brasil ele é um registro eterno. A partir do momento que ele conseguiu o registro, não existe uma reavaliação periódica desse produto, né? Diferente, por exemplo, do que ocorre com os medicamentos. Uma indústria, quando ela consegue, né, o registro desse medicamento aqui no Brasil, a cada 5 anos ela tem que provar com novos estudos que aquele medicamento ele continua sendo eficaz e seguro. No caso dos agrotóxicos, isso não acontece. Tem agrotóxico registrado no país há mais de 30 anos e 30 anos atrás a gente não tinha, a ciência não estava tão evoluída para avaliar todos esses mecanismos toxicológicos de ação, de efeito sobre o sistema humano e, no entanto, esses produtos continuam no país, né, registrados há 30, 40 anos atrás. Mesmo tendo estudos atuais, né, de pesquisadores independentes que indicam que esses produtos são tóxicos. Só uma complementação aqui. Sempre pode É parar, né? importante dizer que a saúde, a duras penas, foi dentro dos 3 órgãos, Saúde, Agricultura e Meio Ambiente, foi o único órgão que promoveu reavaliações de agrotóxicos no Brasil nos últimos 20 anos. Os demais não fizeram isso da forma como manda a lei. Então, a Anvisa ainda conseguiu retirar alguns produtos do mercado, né? Outros ainda estão aí em processo, mas, para vocês terem uma ideia, foi o órgão que fez isso. Imagina isso hoje na mão do órgão que só tem um olhar econômico sobre os produtos. Só tem um olhar econômico. Eu vou pegar daí para tentar entender uma outra questão. Eu fiz uma pergunta, por que muitas pessoas pensam que o agro é pop no Brasil? A gente tem uma publicidade com muita força, trazendo várias características do que se fala que é o agro no Brasil, e isso, de alguma maneira, acaba formando uma cultura. Como é que a gente pode contrapor a essa publicidade milionária e que está o tempo inteiro sendo bombardeada na cabeça das pessoas? É uma luta desigual, não é? Porque o volume de recursos e a estrutura, tanto midiática quanto influência política que o agronegócio tem, é muito superior ao que instituições de pesquisa e ensino vinculadas a órgãos públicos, né, têm. Então, existe uma correlação de forças que é absolutamente desigual. Porém, nós temos ao nosso favor as evidências técnicas e científicas amplamente divulgadas e com estudos de muita qualidade realizados tanto no Brasil quanto fora do país, que apontam de forma exaustiva e bastante clara que os agrotóxicos causam danos à saúde. Então, a gente precisa sempre estar reforçando, trazendo esses estudos, discutindo, debatendo e mostrando que há evidências científicas suficientes que fazem com que a gente possa afirmar com segurança que os agrotóxicos são tóxicos e não são remédios ou defensivos. Nesse sentido, tem Yane Moreira de Curitiba dizendo como pode um dossiê assassinado por instituições, um dossiê assinado por instituições de peso como INCA e Fiocruz ser absolutamente ignorado na tomada de uma decisão. Aí ela ainda diz, só no Brasil. Não sei se é só no Brasil, mas, né? Mas é justamente isso, né? A influência política, muitos dos políticos que estão dando seguimento, apoiando esse PL para que ele seja realmente instituído como lei no país, eles são financiados pelo setor regulado, né? São financiados pelas empresas e eles defendem esses interesses. São os grandes financiadores deles. Nós temos essa situação hoje no Brasil, onde a gente tem observado uma flexibilização das legislações
trabalhistas, previdenciárias e que protegem que são, a saúde e promovem a saúde. Então, a gente tem observado esse cenário dessa flexibilização, dessa fragilização para atender aos interesses do mercado. Esses deputados têm exercido esse papel, muitas vezes pautados em função desses interesses econômicos, e as decisões que deveriam ser técnicas e científicas é uma coisa absurda, mas elas acabam caindo nas mãos dos políticos. Então, a gente tem órgãos que têm tradição, têm história, têm um compromisso ético, político, institucional, de produzir esses estudos, evidências científicas de que esses agentes são danosos para a saúde, para o ambiente, para a sociedade, mas essas evidências são realmente negligenciadas porque a gente tem outros interesses de ordem econômica que orientam realmente as decisões. Tem mais, então, uma informação do PL para a gente encerrar, que é a análise de risco é obrigatória para a concessão de registro. Produtos com risco aceitável passam a ser permitidos e apenas produtos com risco inaceitável podem ser barrados. Não, é que eu trouxe essa questão aqui no início. Isso. Hoje, a legislação ela estabelece um ponto de corte. Né? O ponto de corte é aquilo, que é impeditivo de registro. E o que é o impeditivo de registro? Quando um produto ele se mostra carcinogênico em estudos experimentais, o avaliador pode simplesmente não autorizar aquele produto. Isso foi muito praticado na Anvisa, tanto para a substância nova como no período de reavaliação. É claro que você pondera com todos os aspectos toxicológicos envolvidos nessa questão. Não é uma análise simplista sobre essa questão, mas você tem um ponto de corte ali. A avaliação de risco, ela se baseia num conjunto de chamadas evidências relacionadas à exposição. Ela inclui a questão da exposição. Só que a gente sabe, como eu citei aqui, num país em que você não faz monitoramento de absolutamente nada, né? Um trabalhador sequer tem um laboratório para se dirigir para fazer uma avaliação quando ele se intoxica. É uma tremenda dificuldade. Isso não existe organizado dentro do SUS. Como é que você vai estimar risco, né? E eu estou falando de Brasil. Se você vai para a Europa, os europeus chegaram a essa conclusão. Era muito difícil você estimar risco numa situação em que a população se desloca, ela está exposta a N substâncias e a uma série de outros aspectos que representam o perigo de desenvolver um câncer, que eles entenderam também e mudaram a sua legislação, que é melhor estabelecer um ponto de corte nos estudos experimentais, que a gente chama de perigo. Tá? Antes de chegar no ser humano. Antes de chegar no ser humano. Eu analisei os estudos que foram feitos com as cobaias e vi que tem um potencial para produzir câncer, né? E extrapolando isso para humanos, eu sei que esse risco existe. E eu não vou ficar buscando o risco inaceitável, né? Porque eu posso estar buscando, isso significa você manter produtos indefinidamente no mercado e depois chegar na probabilidade de um caso para um caso de câncer para 1 milhão de pessoas. E seria a pergunta, risco aceitável? Então, exatamente. De quê, né? Se hoje a gente já amarga uma tremenda dificuldade de retirar produtos do mercado, mesmo com esses critérios, imagina com esse outro critério que está sendo colocado. E o cálculo vai ser meramente teórico, porque na realidade a gente não tem dados da realidade hoje no Brasil que nos permitam, muitas vezes, proceder a essa análise. Que foi a mesma que levou a Anvisa, por exemplo, a dizer que 99% dos alimentos não tem agrotóxico e que foi muito bem utilizado lá na sessão na Câmara, lamentavelmente, né? Quando diz os alimentos não estão contaminados. Não estavam contaminados. 60% das amostras tinham resíduo de agrotóxico. Mas a forma de abordar é que foi diferente, usando a questão do risco, e chegou à conclusão que 99% é seguro. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. E eu acho que a estratégia de uma sociedade, isso está acontecendo na Europa, sociedades mais avançadas debatem exaustivamente, é você ir reduzindo essa exposição. Quando o INCA traz essa questão aqui, ele diz, essa exposição está causando isso. Eu não consigo associar a substância A ao câncer X, né? Mas eu sei que o conjunto dessa exposição, as substâncias carcinogênicas, mutagênicas, né, e com outras características de efeitos crônicos, você tem que reduzir a exposição da população para que ela não desenvolva a doença. O câncer está, como ela colocou, né, em idade mais precoce e aumentando em quantidade. E essa ideia do risco, trazer essa informação. Essa ideia do risco aceitável, né? Ela vem acompanhada de que se existe um risco aceitável, significa que existe uma dose que é considerada segura para a pessoa se expor
e não apresentar intoxicações. Mas isso, de fato, isso não é real. Como eu havia dito, né, existe uma tese de que é somente a dose que faz o veneno. Mas isso não é, uma verdade absoluta, porque para algumas substâncias não existe dose segura de exposição. Substâncias carcinogênicas, que são aquelas que são capazes de provocar cânceres, carcinógenos genotóxicos, promotores, para esse tipo de substância, e muitos agrotóxicos são carcinógenos genotóxicos, não existe uma dose segura de exposição. Então, uma exposição única, em uma única vez na vida, a uma dose muito baixa, abaixo do que são calculadas as ingestões diárias aceitáveis, já é suficiente para que você possa provocar uma alteração que pode levar ao desenvolvimento de um câncer. Então, quando você trabalha nessa perspectiva de autorizar no Brasil o uso de substâncias que podem provocar, por exemplo, câncer, você está trabalhando na perspectiva de que existe uma exposição que é considerada segura. E isso não é verdadeiro para todas as substâncias. Para fechar, você também é otimista como eles? Embora a gente tenha uma conjuntura absolutamente desfavorável, a gente tenha observado o desmonte de políticas públicas, eu prefiro acreditar que nós vamos manter um grau de mobilização e que nós vamos conseguir, amparados técnica e cientificamente, barrar esse projeto de lei. Que assim seja. Então, obrigadíssimo pelas informações. Eu acho que, apesar de ser uma luta desigual, a gente segue aqui com a comunicação pública fazendo seu papel, que é trazendo às instituições que estudam, que pesquisam, e suas informações, para que a gente possa pensar e entender o quanto estamos sendo prejudicados todos, cotidianamente, ao longo do tempo, né, e as consequências gravíssimas para a saúde do Brasil. Obrigado pela presença de vocês aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Obrigado. E se você quiser baixar ou compartilhar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá.